Meus amigos e minhas amigas, muito bem-vindos ao canal Tambor de Lúcifer. Hoje vamos fazer um exercício de memória histórica. Um filósofo alemão do século passado, chamado Walter Benjamin, dizia que a história é contada principalmente pelo cortejo triunfal dos vencedores do passado. Quem são esses vencedores? Quem eram esses vencedores? Os reis, os príncipes, as rainhas, os presidentes, os grandes conquistadores, os generais, os empresários. Eles passam pela história e deixam sua memória, deixam seu nome, deixam sua herança e seu legado para a humanidade. Só que quando os poderosos passam no cenário da história, no palco da história, eles estão pisando sobre o quê? Não é só sobre a terra. Eles pisam sobre a terra ensanguentada. A terra ensanguentada dos pobres, dos negros, dos índios, das mulheres, dos povos conquistados, dos trabalhadores explorados. Eles espezinham os explorados e os vencidos do passado. Mas o historiador que é comprometido com a luta de classes, o historiador que é comprometido com a revolução e com a transformação da sociedade, ele tem uma tarefa, nos lembrava esse filósofo alemão do século passado, chamado Walter Benjamin: escovar a história contra pelo. Pegar a história como se fosse uma escova e escovar no sentido contrário. Em vez de falarmos de presidentes, de generais, de nobres, empresários, hoje o Tambor de Lúcifer vai fazer uma justa homenagem a um herói do povo brasileiro, Carlos Marighella, que no último dia 4 de novembro completaram 50 anos do seu assassinato político pela ditadura militar. Falar de Carlos Marighella hoje é um ato de resistência política. Nesses tempos sombrios que se abatem sobre o Brasil e agora com a Bolívia que se abate sobre a América do Sul, Carlos Marighella é uma referência de resistência política, de coragem, de dignidade e de sacrifício pelo povo brasileiro e pela classe trabalhadora. Ele era baiano, nasceu em 1911, foi assassinado em 1969, bem filho do povo brasileiro. Filho de um imigrante italiano e de uma mulher negra baiana, que era filha de africanos da etnia Hausa, vinda lá do Sudão, que foram sequestrados da África e escravizados. Ele começou a estudar muito cedo em Salvador e desde cedo ele demonstrou um grande afeto, um grande jeito para a poesia. Tanto que quando ele está no ginásio, ele respondeu uma prova de física em versos. Isso ficou guardado e estampado na secretaria dessa escola lá em Salvador, da década de 20 até o golpe militar em 1964, quando os militares fizeram com que a escola retirasse sua prova escrita em versos. Ele continuou trabalhando, continuou estudando para ser engenheiro. Em 1932, logo depois da Revolução de 30, quando Vargas chegou ao poder, Vargas nomeou vários interventores que eram do movimento tenentista pelo Brasil. E na Bahia ele nomeou Juracy Magalhães. O jovem, então, Marighella, com seus 20 e poucos anos, fez uma poesia satírica, uma poesia criticando o interventor Juracy Magalhães. Foi a primeira prisão dele, onde ele passou cerca de um ano preso em Salvador, sendo torturado, apanhando e sofrendo todas as serviços possíveis. Solto em 1933, ele continua os estudos, mas se aproxima e conhece o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Em 1934, ele abandonou a Escola Politécnica de Salvador, ingressa oficialmente no PCB, que então era um partido clandestino, mas ele passa a fazer parte de suas fileiras e vai militar e trabalhar no Rio de Janeiro. Em 1935, teve o levante comunista em 3 capitais de estados brasileiros: Rio de Janeiro, Recife e Natal. Esse levante ele foi fomentado pelo Partido Comunista Brasileiro e liderado por Luiz Carlos Prestes. Marighella também participou do levante. Ele é preso em 1936, passa mais um ano na cadeia, no período do governo de Vargas. E é solto pela justiça em 1937. Não passa muito tempo, Marighella é preso pela 3ª vez nos anos 30, dessa vez em 1939 até 1945. As torturas eram bárbaras no Rio de Janeiro, na delegacia da polícia do Departamento de Ordem Política e Social, no DOPS, que era dirigido por um dos principais carrascos de Getúlio Vargas, Filinto Miller. Lá se conta nas biografias que ele sofreu até a tortura de um maçarico queimando a sola dos seus pés. Conta a história que nesse período a sua mãe ela ainda estava viva e ela sonhou com o filho sendo queimado. Com o fim da Segunda Guerra Mundial vem a redemocratização no Brasil. E nesse bojo desse grande movimento internacional de democratização e de derrota do nazifascismo, a ditadura de Vargas do Estado Novo cai, existe um período de breve legalidade do então Partido Comunista Brasileiro, PCB, e Carlos Marighella retorna a Salvador, onde é eleito deputado federal constituinte pelo Partido Comunista Brasileiro. Só que foi um período muito curto. 2 anos depois, em 1947, o Tribunal Superior Eleitoral daquela época, em plena Guerra Fria,
na disputa ideológica entre capitalismo e comunismo, bloco socialista e bloco capitalista, o Partido Comunista é fechado. E Marighella e outros parlamentares do Partido Comunista daquela época, como Gregório Bezerra, pernambucano, Luiz Carlos Prestes, Jorge Amado, Oscar Niemeyer, perdem o seu mandato. Ele passa então a vida para a semiclandestinidade, mas sempre atuando ao lado dos trabalhadores. Nos anos 50, logo depois da Revolução Chinesa, em 1949, ele vai para a China e passa 2, 3 anos lá, conhecendo a experiência da construção de um socialismo num país asiático. Nos anos 60, o grande movimento de massas dos sindicatos trabalhadores rurais, da UNE, das ligas camponesas, tenta criar um novo Brasil, tenta criar as reformas de base. O presidente João Goulart, que assumiu em 1961 e tem os seus poderes presidenciais aumentados com plebiscito em 1963, tenta empreender essas reformas. Tem o apoio do PCB, tem o apoio dos estudantes, tem o apoio dos trabalhadores rurais. Existe um grande movimento de massas. E justamente em 1964 tem esse corte com o golpe militar de 1º de abril. Então o PCB aprofunda-se mais na ilegalidade, a repressão ela aumenta. Marighella ficou sendo caçado como um perigoso comunista, um comunista muito... um elemento que o regime precisava prendê-lo. Ele é preso em 1964, fica na cadeia até 1965. Em 1966, ele publicou um livro, que é justamente esse que eu vou fazer um comentário. Por que resistir à prisão? Esse livro daqui foi publicado em 1966. E era o relato justamente do então Carlos Marighella sobre sua prisão em 1964. Ele foi preso dentro de um cinema na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, numa sessão matinê. Ele estava se escondendo dos policiais e os policiais entraram atirando, causando pânico e terror entre os pais e entre as crianças. Ele resistiu à prisão, ele foi baleado várias vezes, levou uma bala no peito, resistiu como um leão àquela prisão. Foi agarrado, levado para uma viatura, depois levado para a cadeia, foi algemado, apanhou. E ele escreveu esse livro Por que resistir à prisão, porque ele dizia que era preciso não ter medo, era preciso ter coragem de dizer. Ele queria dizer para o povo brasileiro, a partir daquele livro, a partir daquela experiência, que era preciso resistir e que estava instalado no Brasil uma ditadura fascista militar. E é justamente nesse livro aqui, Por que resistir à prisão de Carlos Marighella, de 1966, que tem um capítulo que é muito interessante. Porque quando a gente fala do passado, quando a gente fala da história, a gente fala com os olhos do presente. E o capítulo 15 desse pequeno livro aqui, tão importante historicamente, ele fala do fascismo militar brasileiro. O Carlos Marighella, que vivenciou o período de Getúlio Vargas, que foi perseguido, preso e torturado durante a ditadura do Estado Novo varguista, que atravessou um período democrático entre 45 e 64, mas mesmo assim com repressão do latifúndio, dos empresários, de governos reacionários espalhados pelo Brasil. Ele vai observar nessa obra, nesse capítulo, nessa vivência, como se formou no Brasil esse fascismo militar brasileiro. E ele vai dizer que a origem dele foi justamente o golpe do Estado Novo de 1937. Porque o golpe do Estado Novo de 1937 foi um conluio, uma armação entre Getúlio Vargas e o Exército. Um jovem oficial naquela época, Olímpio Mourão Filho, nada a ver com o atual vice-presidente da República, é o sobrenome, ele fez um plano falso de um levante comunista, que era o Plano Corren, e justificou, então, Vargas, a intervenção, o fim das eleições presidenciais de 1938, o fechamento do Congresso, das Assembleias Legislativas, a repressão generalizada, através de um falso plano. Mais adiante, na interpretação de Marighella, no capítulo Fascismo Militar Brasileiro, do livro Por que resistir à prisão, ele coloca que esse fascismo ele tem uma origem ideológica, fascismo militar brasileiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados formam um bloco para enfrentar o eixo, as forças do eixo, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e o imperador Hirohito no Japão, os Estados Unidos, para Marighella, eles não estavam simplesmente lutando pela democracia. Eles não interessavam a liberdade e a democracia. O que interessava aos Estados Unidos era derrotar um concorrente na partilha do imperialismo global. Vender seus produtos industrializados para esses países e controlar seus mercados. Então os Estados Unidos falavam em liberdade, mas o que ele queria mesmo eram ganhos materiais. E o exército brasileiro, como sabemos, ele lutou ao lado dos Estados Unidos na campanha do sul da Itália contra as forças nazistas que estavam lá alojadas e se integrou aos Estados Unidos naquele período do final da Segunda Guerra Mundial. Essa integração entre o exército brasileiro e o exército norte-americano, ela foi tão profunda
que mais adiante, em 1949, no governo do presidente Dutra, foi criado, tomando como exemplo a War College norte-americana, a Escola Superior de Guerra, ESG, que existe até hoje, onde altos oficiais das Forças Armadas realizam cursos preparatórios, cursos de capacitação. Então essa integração ideológica, essa integração corporativa entre o Exército Brasileiro e o Exército Norte-Americano foi que gera a origem ideológica do fascismo militar brasileiro. Por quê? Porque era o período da Guerra Fria, era o período de disputa entre o bloco socialista e o bloco capitalista, era o período onde os Estados Unidos ele vivia um anticomunismo ferrenho, na época do macartismo, que era um senador conservador que perseguia quem era ameaçado, quem era qualificado de comunista ou simpatizante do comunismo. E para o Carlos Marighella, o fascismo militar brasileiro, que tem essa gestação na ideologia anticomunista dos Estados Unidos, ele tem algumas características. A primeira dela, não criar zona de atrito com os Estados Unidos, ser totalmente entreguista, entregar as riquezas nacionais para os Estados Unidos. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, né? Aqui cabe lembrar um pensamento de Karl Marx. Numa das obras mais importantes de Karl Marx, do seu ponto de vista de análise histórica, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, lá pela metade do século XIX, Karl Marx, no início do seu primeiro capítulo, ele citando um filósofo alemão, predecessor Hegel, ele falou que Hegel dizia que os grandes acontecimentos da história, eles geralmente aconteciam duas vezes. Aí Marx complementa na sua introdução. Acontecem duas vezes, a primeira vez, e poderíamos acrescentar, a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. Guardem bem isso, porque quando a gente está falando do passado recente do Brasil, a gente deve olhar o seu presente, tão sombrio. Por que diz isso? Porque o fascismo militar brasileiro, qualificado e caracterizado por Marighella nesse livro, porque resistia à prisão, ele tinha 4 características. Ele era entreguista, ele era antinacional, ele era antipopular e ele era antitrabalhador. E o objetivo do fascismo militar brasileiro era a criação de um Estado policial repressor. E Marighella vivenciou isso a partir de 1964, principalmente a partir de 1968. Vai ser justamente nessa transição entre 64 e 68 que o nosso personagem histórico de hoje, Carlos Marighella, ele se afasta das visões políticas do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. O PCB que defendia a Revolução Pacífica, a Revolução por etapas, primeiro a burguesia nacional conquistava o poder, fazia as reformas necessárias, reforma agrária, reforma universitária, reforma do trabalho, e depois se criava condições futuras para uma revolução socialista liderada pelos trabalhadores. Marighella e outros elementos do PCB, outros integrantes do PCB, discordaram dessa visão. Diziam que essa visão foi derrotada com o golpe militar de 64. Então é preciso seguir um outro caminho, um caminho não de resistência pacífica, mas um caminho de resistência armada. Dessa forma, Marighella ele viaja em 67 para Cuba, participou então em Havana, capital cubana, de uma grande conferência internacional dos partidos revolucionários que defendiam a guerrilha urbana, a guerrilha rural, e lembrando que Cuba nos anos 60 era uma espécie de farol, onde se apontava um possível caminho para uma revolução, que era o caminho da guerrilha rural, que tomava o campo e depois tomava a cidade. E lá nessa conferência, que era chamada OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, ele traça um caminho de distanciamento do PCB e de proximidade de uma visão de luta armada para derrubar a ditadura. Quando ele volta para o Brasil, ele já é excluído da Executiva Nacional do PCB, expulso do PCB, e ele cria em 1968 uma organização que vai promover a guerrilha urbana no Brasil, Aliança Libertadora Nacional, ALN, que ele foi o mentor e foi o fundador. Essa organização ela realizava expropriações de bancos, participou principalmente do primeiro sequestro de embaixador no mundo para a troca de presos políticos, que foi o embaixador norte-americano Charles Elbrick, em 1969, por meados de 1969. Então a ALN, comandada por Carlos Marighella, juntamente com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, outro grupo de luta armada daquele período, efetuaram esse sequestro e conseguiram salvar a vida de 15 presos políticos. Isso fez com que a ditadura fizesse uma inflexão no processo de repressão à luta armada e refinasse os seus órgãos de repressão. Tanto que quando termina o sequestro, Marighella é considerado o inimigo número 1 do governo brasileiro, da ditadura brasileira. E ela não mediu esforços e não mediu violência para encontrá-lo e para matá-lo. Vai ser justamente então em novembro de 1969 que a ditadura ela vai fazer algo que era inimaginável para a mentalidade daquela geração de revolucionários. E foi justamente aí que se perdeu Carlos Marighella.
porque o contato que ele tinha naquela época era com pessoas da Igreja Católica, no caso, frades dominicanos, que estavam sediados em São Paulo. Carlos Marighella vivia clandestinamente em São Paulo e fazia contatos com outras organizações, com outros partidos clandestinos revolucionários, através dos frades dominicanos, dessa ordem religiosa da Igreja Católica. Só que ele não imaginava jamais que a ditadura ia torturar e até matar padres para saber do paradeiro dele e de outros revolucionários. Esse erro ele pagou com a vida. Essa história está muito bem contada no livro Batismo de Sangue, de Frei Beto, que também virou um filme, um ótimo filme histórico sobre a nossa história republicana recente. Então os frades eles são presos, eles são torturados barbaramente e entregam um ponto de encontro com Carlos Marighella. Dessa forma, Marighella vai para uma emboscada, para uma armadilha sem saber. O promotor, o mentor dessa organização de terrorismo estatal que sequestrava, torturava e matava militantes de oposição brasileiros era então o delegado Sérgio Paranhos Fleury. Ele tinha comandado o Esquadrão da Morte nos anos 60, quando a ditadura militar ela quer aumentar o seu potencial de extermínio da esquerda e fazer um enfrentamento à guerrilha urbana. O do Esquadrão da Morte, dos chamados marginais comuns, ele vira chefe do Esquadrão da Morte dos militantes de esquerda. E vai ser justamente numa operação 4 de novembro de 1969, na rua Alameda Santos, no bairro dos Jardins, no centro de São Paulo, que Marighella caminha para encontrar com frades dominicanos, para organizar um ponto de discussão, um ponto de encontro, mas ele caminha para a morte. Ele cai numa emboscada, ele é morto rapidamente, sem ele poder esboçar quase nenhuma reação. A ditadura monta um teatro para que pareça que ele resistiu à prisão, teve um tiroteio, pega o corpo dele do chão e coloca dentro de um Fusca, e essas fotos são espalhadas para o Brasil inteiro. E Carlos Marighella é considerado então um terrorista que foi exterminado pela ditadura militar. Qual a memória disso? A memória de um brasileiro que teve coragem de enfrentar uma situação de violência. Ele pegou um caminho de violência. Naquela época era uma opção que estava em voga, principalmente por causa da experiência cubana. É importante lembrar de Carlos Marighella, porque ele é mais um dos nossos heróis brasileiros esquecidos, que viveu, lutou, sofreu e foi assassinado para construir no Brasil uma sociedade mais justa, uma sociedade democrática, uma sociedade socialista. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês opinem, que traçam suas reflexões, suas críticas, suas sugestões, porque afinal de contas nós sabemos, o Tambor de Lúcifer é um espaço de resistência, é um espaço onde anunciamos a revolução. Um abraço a